Então vamos lá, né? Boa noite, né? Bem-vindos, né, a essa proposta de aula da Max Otorrino, muito legal. Eu sou a Carla Monique, eu sou otoneurologista pela Unifesp, né? Faço parte aqui do time da Max Otorrino. E hoje a gente vai trazer um tema bem legal de vertigem aguda no PS, né? No pronto-socorro, na emergência, que é muito comum no nosso dia a dia, né? Principalmente para o otorrino recém formado, né? E até o médico que trabalha no PS, independente se é otorrino ou não, ele precisa saber dessa abordagem inicial, tá bom? Qualquer coisa, dúvida, alguma informação, vocês podem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então a gente vai falar hoje sobre a importância clínica, né? A gente definiu o que é uma síndrome vestibular aguda, saber um pouco das etiologias, a abordagem inicial em como a gente consegue diferenciar se é um caso central, se é um caso periférico. Vamos discutir um pouco sobre a bateria Hintz, né? Falar quando iniciar a ressonância magnética, algumas condutas, particularidade diagnóstica, a gente fecha com alguns casos clínicos para a gente sedimentar, né? Consolidar o que a gente está vendo no dia de hoje, bom? Para a gente ir mais para nossa vida prática. Bom, só algumas informações importantes. 4% dos pacientes que vão ao pronto-socorro relatam tontura como queixa principal. A tontura ela é responsável por 4,4 milhões de visitas de emergência só nos Estados Unidos. De 10 a 20% dos pacientes que têm tontura têm uma síndrome vestibular aguda. E olha só, 90% dos AITs de circulação posteriores que cursam com sintomas vestibulares, sendo vertigem e tontura, eles não são diagnosticados na primeira consulta do PS. Vai embora para casa e era um AIT. Vai embora para casa com Meclin, vai embora para casa com uma flunarizina e aí a gente come bola. Então, realmente é importante a gente saber isso aqui. Esse artigo de 2024, ele nos diz que 3 a 5% dos casos de tontura na emergência são AVCs. Olha só, 5% dos derrames com tontura, vertigem ou até mesmo desequilíbrio, como sintomas iniciais, eles não são diagnosticados a tempo. 1,20% dos pacientes que não foram diagnosticados com AVC, posteriormente, vão ter um AVC em até um ano, em até 365 dias. E o risco aumenta 6 vezes mais em até 7 dias. Então, esses pacientes têm um AVC, podem sofrer um novo AVC e não são diagnosticados. Então, olha como é importante a gente saber reconhecer tudo isso, né? Esse outro artigo, ele diz que 25% dos pacientes que têm vertigem aguda e tontura têm um diagnóstico potencialmente fatal. Desses, 4 a 15% é um acidente vascular cerebral. Então, por isso que a gente tem que aprender, independente de ser otoneurologista, né? Muitos não gostam da parte de tontura, mas a gente precisa saber pelo menos o básico e reconhecer se realmente um paciente com vertigem aguda vai ser um caso de etiologia central e a gente vai ter que mandar para o neurologista, chamar o neurologista, ou se vai ser alguma condução nossa mesmo, algo periférico do otorrino. E o que é uma síndrome vestibular aguda? A síndrome vestibular aguda, ela é responsável por 20% dos casos de tontura. E como o próprio nome já diz, ela é aguda, súbita. Mas uma tontura sustentada, tá certo? Com um quadro de vertigem ou tontura. Nas nossas aulas da Max Otorrino, a gente discute bastante, né, os sintomas de vertigem, o que é tontura, né? A vertigem é aquela ilusão do movimento. E a tontura é uma alteração na percepção espacial, certo? Pode também ter uma instabilidade da marcha, pode cursar com náuseas, vômitos, até mesmo nistagmo, durando pelo menos 24 horas, mas pode perdurar por dias, por semanas, a depender da etiologia, tá? Pode também cursar com sintomas auditivos ou até mesmo neurológicos, podendo ser tanto de etiologia central como de etiologia periférica. E aí, o que pode ser? Pode ser uma neurite vestibular, pode ser uma pseudoneurite. Pseudoneurite geralmente são acidentes vasculares na entrada do nervo. Simula algo periférico, mas na verdade é central. Isso ocorre geralmente ângulo ponto-cerebelar, bulbo, ponte, né? Mas, para nossa sorte, né, parece uma neurite, parece periférico, e cursa com outros sintomas neurológicos que nos faz pensar em algo central. A labirintite, que rara, mas existe, pode acontecer, né?
as vestibulopatias traumáticas, afecções vasculares em estruturas centrais e periféricas, né? E os AVC. E aí, o que a gente tem que fazer? É central ou é periférico? Como é que eu vou abordar esse meu paciente que chegou para mim ali no PS? Anamnese, exame físico e o RINTS Plus. É muito importante a gente hoje, né, nessa conversa, saber sair dominando a bateria do RINTS, que vai nos auxiliar bastante nessa identificação, tá certo? E o que é o RINTS? O RINTS é uma bateria de 3 exames que a gente faz na beira do leito, super prático, rápido e ágil, que tem uma sensibilidade, uma especificidade alta para vertigens agudas, tá certo? Até mesmo maiores do que os exames de imagem. Então, o RINTS a gente vai usar para quadro agudo, para nos auxiliar a diferenciar etiologia periférica e central, tem uma sensibilidade 100% e uma especificidade 96%, melhor que a ressonância. Olha só, a ressonância nas primeiras 48 horas, ela pode estar falso negativa em 12 a 20% dos pacientes. A TC, nas primeiras 24 horas, só 16% vai apresentar-se alterada. Então, só com esses examezinhos à beira do leito que a gente vai destrinchar bem direitinho e explicar para vocês, a gente consegue já ter uma noção do que o paciente está apresentando, tá certo? Ó, esse artigo 2024, ele vai dizer que de 17 pacientes, 9 tiveram AVC menor em achados aclínicos normais. 17 pacientes de vertigem aguda, tá? 17 pacientes de vertigem aguda, 9 foram AVCs de fosso posterior. Só que 9 estavam com ressonância o quê? Normal e tardia. Mais de 48 horas a ressonância ainda estava normal num paciente que estava tendo AVC. Mas essa alteração do exame físico fazia a gente pensar em um caso central e não um caso periférico, tá bom? Então, o RINTS HI de Head Impulse Test, N de nistagmo, TS de Test of Skill. E além do RINTS, existe um PLUS, que é quando eu tenho um sintoma auditivo junto com uma vertigem aguda. Então, um paciente que apresenta vertigem aguda e cursa com uma perda auditiva aguda, eu tenho que ficar com o pé atrás, porque pode ser um caso de etiologia central. Ah, mas a gente sabe que tem a doença de Meniere, que tem perda auditiva e tontura, mas é uma doença episódica, né? Ah, mas pode ser o primeiro sintoma, uma primeira apresentação de uma doença episódica. Até pode, a gente vai ver isso aí mais lá na frente. Mas mesmo assim, que eu descarte isso mais na frente. Eu tenho que ficar sempre com o pé atrás. Um paciente que tem uma queixa de alteração auditiva súbita, com vertigem súbita, isso pode ser algo central, AVCs jaicas de fossos posteriores, tá? Então a gente tem que ficar com muito cuidado. E o Plus, ele realmente ele aumenta mais ainda a sensibilidade do RINTS, da bateria RINTS, tá certo? O protocolo RINTS Plus, ele tem uma maior sensibilidade. Ele chega a ter uma sensibilidade de 99% para os casos de AVC. Que coisa, não? Olha só, síndrome vestibular aguda e perda auditiva neurosensorial concomitante é muito comum em decorrência de isquemias, né? A artéria labiríntica ela é frequentemente envolvida em acidentes vasculares cerebrais de circulação posterior, tá? Então, a artéria labiríntica ela é muito envolvida. Acidentes vasculares cerebrais, tanto da basilar como da AICA, pode levar a uma perda auditiva de 60 a 90% dos casos. Então, a vertigem com uma perda auditiva pode ter sido um AVC de AICA ou de basilar. Vertigem e perda auditiva também já foram descritas como um sinal de infarto de AICA iminente. 7,4% dos pacientes que têm AVC de AICA têm um episódio prévio anterior de vertigem e perda auditiva, com ressonância normal. Então, o que vai estar chamando a atenção é o protocolo RINTS Plus, que a gente vai sair craque na aula de hoje, tá certo? Então, vamos detalhar cada exame, né, do RINTS. O que é o nistagmo? O nistagmo, eu vou analisar a característica desse nistagmo
e perceber se bate com características a pensar de etiologia central ou pensar de etiologia periférica. Eu vou fazer a análise do nistagmo espontâneo, peço para o paciente olhar para o horizonte e vou analisar o semi-espontâneo. A gente pede para fazer o H, né? Vai olhar para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda, certo? E aí a gente vai ver as características desse nistagmo. É muito importante a gente lembrar que o nistagmo ele tem duas fases, a fase lenta e a fase rápida. E convencionou-se a gente considerar, né, a fase rápida como sendo a fase que o nistagmo bate. Então, por exemplo, se ele bate, né, tá mais rápido para a direita, a gente diz que o nistagmo está para a direita. E ele bate para o lado bom. Numa das aulas da Max, a gente fala sobre isso, explica a origem do nistagmo direitinho, né? A gente não vai ter tempo de fazer toda essa abordagem, mas explicando para vocês entenderem como a gente vai reconhecer o nistagmo, tá certo? Pois bem, o que é o nistagmo periférico? O nistagmo periférico, ele geralmente é horizontal ou horizonto torsional e ele é unidirecional. Ele sempre vai bater para a mesma direção. Então, vamos supor que eu tenho um nistagmo que bate para a direita. Se eu olhar para a direita, ele continua batendo para a direita. Se eu olhar para a esquerda, ele continua batendo para a esquerda. Se eu olhar para cima, ele continua batendo para a direita. Se eu olhar para cima, ele continua batendo para a direita. Então, ele não muda de direção. Então, se eu tenho um destaque que bate para a esquerda, se eu olhar para a esquerda, ele vai bater para a esquerda. Se eu olhar para a direita, ele vai bater para a esquerda. Então, ele não vai mudar de direção. E ele obedece à lei de Alexander. Vocês lembram que é a lei de Alexander? A lei de Alexander, ela diz que quando a gente tem um nistagmo e a gente faz a mirada, né, para o lado da fase rápida do nistagmo, não é isso? Ele vai aumentar a sua intensidade. Então, por exemplo, se eu tenho um nistagmo que bate para a direita e eu olho para a direita, ele aumenta a intensidade, ele aumenta a frequência. E quando eu olho para a esquerda, ele diminui essa intensidade, ele diminui a frequência. Isso é a característica de um nistagmo periférico, ele obedece à lei de Alexander. E o efeito da fixação ocular positivo, o EIFO positivo, quando a gente faz a fixação ocular, o nistagmo periférico ele tende, né, a diminuir a intensidade. Agora, mesmo tendo todas as características de periférico, ele também pode ser central. E aí, outras características vão fazer pensar em algo central do que periférico, né? E o que é o nistagmo central? É aquele nistagmo que é puramente vertical ou torsional, multidirecional, então ele bate para a direita, ele bate para a esquerda, ele bate para cima, ele bate para baixo. Ele não obedece à lei de Alexander, ou seja, se eu tenho um destaque bate para a direita, eu olho para a direita, ele era para ele aumentar a intensidade. Ele não faz isso, ele não obedece à lei de Alexander. Opa, pode ser algo central. E o EIF é negativo, ele não tem efeito da fixação ocular, ou seja, quando tem uma fixação ocular, que era para ele diminuir a intensidade, ele não altera. Então, isso me faz pensar em algo central, certo? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma neurite do lado esquerdo. Se eu tenho uma neurite do lado esquerdo, eu tenho um nistagmo que vai bater para a direita, porque o nistagmo bate para o lado bom. E se é uma característica periférica, ele vai obedecer à lei de Alexander. Quando ele olhar para a direita, ele aumenta de intensidade. Quando ele olhar para a esquerda, ele diminui de intensidade. Ele vai diminuir a intensidade quando ele tiver a fixação ocular. E ele sempre vai bater para a direita. Se olhar para a direita, ele bate para a direita. Se olha para a esquerda, ele bate para a direita. Se olha para cima ou para baixo, ele continua batendo para a direita. Vamos ver se isso realmente acontece. Então, aqui eu vou ter, ó, um nistagmo semi-espontâneo para a direita, que quando eu olho para a direita, ele bate para a direita. Que quando eu olho para a esquerda, ele bate para a esquerda. E quando ele vai para a direita, ele aumentou a intensidade. Ó. Quando foi para a esquerda, ó, ele diminuiu a intensidade. Isso é uma característica, obedecendo a lei de Alexander. Eu olho para cima, ele continua batendo para a direita. Eu olho para baixo, ele continua batendo para a direita. E quando eu faço a fixação ocular, ó, ele vai também diminuir a intensidade e continua batendo para a direita. Então, isso é a característica de um nistagmo periférico, certo? Vou repetir aqui só para vocês fixarem. A lei de Alexander, o efeito da fixação ocular. Então, o nistagmo bate para a direita, ó. Olhou para a direita, ó, tá vendo? Aumentou a intensidade. Beleza, ele obedece à lei de Alexander. Me faz pensar ao periférico, tá bom? E aí, olhando para a esquerda, mantém a mesma direção, só que diminui a intensidade, tá certo? Todas as outras direções ele continua batendo para a direita. Isso não vai mudar. Pense em periférico, o efeito da fixação ocular. Agora veja aqui um exemplo
de um nistagmo central. Essa paciente, ela foi encaminhada para o ambulatório da otoneurologia, tá? Pensando que é algo periférico. E a gente, quando olhou esse nistagmo, não é periférico. Ela está tendo algo central e ela teve um AVC. É multigeracional. Ela olha para a direita, o nistagmo bate para a direita. Ela olha para a esquerda, o nistagmo bate para a esquerda. Ela olha para cima, o nistagmo muda de direção. Ela olha para baixo, o nistagmo muda de direção. Não obedece de Alexander, não obedece o efeito da fixação ocular. Isso é central e a gente pensou em central, pediu a ajuda da neuro e realmente ela teve um AVC, né? Que foi de fossa posterior, tá? Então, temos que ficar atento a isso, tá bom? E o que é o Head Impulse Test? O Head Impulse Test é um movimento rápido, curto e inesperado que a gente vai fazer na cabeça do paciente. A gente vai pedir para ele olhar para o nosso nariz, por exemplo, aqui para a nossa frente, e vai mexer bem curtinho o rosto daquele paciente. O que acontece? Quando a gente mexe, né, a cabeça, a gente vai fazer o RVO, que é o reflexo vestíbulo ocular, que vai fazer um movimento contrário à cabeça para que o meu olho continue mantendo a imagem fixa na retina. Então, se o meu RVO está funcionando normalmente, quando eu mexer a cabeça e olhar, continuar olhando para frente, parece que meu olho está parado, mas ele não está parado, porque o RVO é muito rápido. Eu faço essa correção exatamente para continuar mantendo a imagem nítida ali na retina. Ótimo, perfeito. Então, quando eu fizer o Head Impulse Test e se o meu reflexo vestibular está bom, parece que o olho está parado. Eu não vou ver nenhuma alteração. Quando eu tenho uma hipofunção vestibular, o que acontece? Meu RVO não está bom. Não é suficiente para manter o olhar, né? Fazendo com que a imagem se mantenha na retina. Eu tenho uma hipofunção, o RVO está diminuído. Então, nós vamos fazer um movimento compensatório para compensar aquele RVO diminuído. Então, se faz uma sacada corretiva. E aí, onde tem a sacada corretiva, é porque ali tem uma hipofunção vestibular. Por exemplo, se eu tenho uma hipofunção do lado direito, eu vou ter uma sacada quando eu virar a cabeça para o lado direito. Se eu tenho uma hipofunção do lado esquerdo, eu vou ter uma sacada quando eu virar a cabeça para o lado esquerdo, tá certo? Então, num quadro de vertigem aguda, um Head Impulse Test alterado me faz pensar muito no caso o quê? Periférico. E no caso de uma vertigem aguda com Head Impulse Test normal, me faz pensar mais em algo central, certo? Então, vamos lá ver o que é um Head Impulse normal, tá vendo? Eu mexo a cabeça e o meu olho está parado. Eu mexo a cabeça e o meu olho está parado. Mas, na verdade, ele não está parado. É que o reflexo vestibular ocular está normal. De modo que, quando eu mexo a cabeça, eu tenho essa sensação que ele está parado, porque eu não preciso fazer nenhuma sacada compensatória, já que o meu RVO está super funcionando. Agora, vamos ver uma questão alterada. Ele vai virar a cabeça dela para a direita, o olho vai estar fixo. Beleza. Ele vai virar a cabeça para a esquerda, ops, sacada. Ops. Olha, ele vai virar para a esquerda, sacada. Isso quer dizer que eu tenho uma hipofunção vestibular do lado esquerdo. Onde apresentou a sacada, o lado que eu virei que apresentou a sacada, é o que vai ter a hipofunção, tá certo? Tranquilo? Vou mostrar um outro exemplo de hipofunção. Aqui, ó. Ele vira para a direita, tá tudo normal. Coincidentemente, é também do lado esquerdo. Ele vira para a esquerda e, ops, uma sacada. Ops, sacada. Tá vendo? Então, o direito tá normal e o esquerdo tá alterado. Esse aqui dá para ver bem direitinho, né? Deixa eu botar de novo para vocês verem. Virei para direita, normal. Virei para a esquerda, ó. Ops, sacado. O olho voltou. Ops, o olho voltou. O lado que eu virar é o lado paciente, não é o meu lado, tá? Então, é o lado do paciente, certo? Muito bem. Então, um HIT normal sugere um evento de causa central para vertigem aguda. Vou repetir isso. Para vertigem aguda.
E o HIIT alterado sugere um evento de causa periférica. Na vertigem aguda, um HIIT alterado é porque eu posso ter uma lesão periférica. E o lado acometido vai ser a sacada. Aí vem as pegadinhas, né? Poxa, estava tão bom, né? Bom, 9 a 39% dos casos que tem HIIT alterada à beira do leito pode ter no paciente que esteja AVC de circulação posterior. Poxa, Carlinha, tá me dizendo que HIIT alterado eu penso em periférico e HIIT normal eu penso em central, para quadros agudos, certo? Aí você está dizendo que o HIIT alterado, que parece periférico, pode ser central, pode ser um AVC? Pode. Mas, para nossa sorte, isso acontece muito nos casos de pseudoneurite, por exemplo. Para nossa sorte, outros sintomas vão estar associados. Então, uma perda auditiva súbita, que a gente pensa em algo central, tá certo? Alguns sinais cerebelares, como dismetria, disdiadococinesia, que é ipsilateral lesão. Então, para nossa sorte, pode acontecer isso. E vai ter outros sintomas, tá certo? A gente vai descartar lá na frente se é periférico ou não. Mas na maioria, um HIIT normal a gente pensa em algo central e um HIIT periférico eu penso, ou em HIIT alterado eu penso em algo periférico. Mas o HIIT pode ser normal e ser periférico? Pode também. Quando a gente fala de neurite do nervo vestibular inferior. A gente dá uma aula dessa na Max Otorrino, onde a gente fala sobre neurite do nervo superior, neurite do nervo inferior, neurite que acomete os dois nervos. A gente destrincha tudo, fala isso bem especificadamente. Não vou falar isso agora. Mas o HIIT, ele tá analisando o quê? Ele está analisando o canal lateral. Ele está analisando o canal lateral. Quem inerva o canal lateral? A gente dá aula sobre isso também da anatofisiologia. É o nervo vestibular superior. Se a neurite pegou o nervo vestibular superior, o HIIT vai estar alterado. Mas no caso de uma neurite de nervo vestibular inferior, qual é o canal que ele é acometido? É o posterior. O posterior a gente não está vendo no HIIT, a gente está vendo o canal lateral. Então, por isso que na neurite de nervo vestibular inferior, o HIIT é normal. Mas, lógico, se eu pegar esse paciente, não é a primeira coisa que eu vou pensar. Por quê? Até porque neurite de nervo vestibular inferior, isoladamente, ela é rara. Eu vou pensar em algo central. Mas lá na frente eu vou ver, vixe, não era central não, era um periférico mesmo. Realmente, foi uma neurite de vestibular inferior, que a gente não vê no HIIT, porque o HIIT eu tô vendo o canal lateral, e o canal lateral é inervado pelo nervo vestibular superior, tá certo? Então, existem essas exceções, mas são raras, tá? Pelo menos isso, né? Então, na maioria das vezes, eu vou pensar um HIIT normal em algo central e um HIIT alterado em algo periférico. Mas o HIIT alterado pode ser central e o HIIT normal pode ser periférico, nesses casos que eu expliquei para vocês, tá bom? A gente não vai também complicar muito, não. É a minoria, né? E não é com frequência que isso vai chegar para você. E o teste of skill? Teste of skill, a gente vai colocar a mão na frente do olho do paciente e vai mexer para o outro lado, e assim sucessivamente. E a gente vai observar se existe um desalinhamento na vertical. Se existir um desalinhamento na vertical, eu vou pensar em algo central, tá certo? Bom, então, esses 3 exames super simples, fáceis, a gente já consegue ter, né, muita informação ao respeito do nosso paciente, certo? Bom, e aí existe uma outra sigla que eles chamam de infarte, que é exatamente o risco de algo central. Se eu tenho um Reg Impulse normal, se eu tenho um Nistagmo com alteração de fase, ou seja, multidirecional com característica central, e se eu tenho um teste of skill mostrando um desalinhamento vertical, pode ter certeza, isso é algo central. Mas basta um alterado para eu pensar em central, tá? Não precisa ter todas as alterações características de centrais para eu pensar em central. Até porque o teste of skill, mesmo central, nem sempre ele vai dar alterado, ele pode dar normal. Tá? Então, basta uma característica de algo central para eu ficar atenta a esse paciente. Não precisa bater todos do pneumônio, do rins, tá certo? Muito bem. E a ressonância magnética? Pois bem, a ressonância magnética a gente vai pedir, principalmente quando a gente pensa em algo central. Mesmo sabendo que nas primeiras 48 horas ela pode dar falso negativo. E mesmo tardia, lembra que a gente comentou no começo, né, da aula, falando que tinha alguns casos de AVCs que mesmo com ressonância tardia ainda era normal e o paciente estava tendo ou teve, né, um AVC.
Bom, então a gente vai pedir quando a gente pensar em algo central. No HIIT normal, a gente pensa em algo central. Qualquer achado de central no RINTS, aquela cefaleia nova, intensa, a pior da vida, né? A gente ficar atento. Se tem algum sintoma neurológico central, se não está melhorando, o paciente não está evoluindo, ó, esse paciente internou com uma tontura súbita, mas já era para ter uma melhora, uma cefaleia que não está melhorando, algo estranho. Vamos pedir a ressonância. Surdez súbita com vertigem, lembra disso? É o HITS Plus. A alteração auditiva com vertigem, eu tenho que pensar em algo central. Eu estou repetindo para repetir mesmo, para ficar bem na cabeça de vocês, tá? E qualquer nistagma típico que foge daquelas características que a gente viu de características de nistagmos periféricos, tá bom? E algo a mais, quando a gente puder. A gente está no PS, a gente está na emergência. Nem sempre dá para a gente fazer esse algo a mais. Mas se a gente puder fazer esse algo a mais, é muito bom. A gente até discute numa das aulas da abordagem da anamnese, do exame físico do paciente, né? Com tontura, a gente destrincha bem, para vocês saírem sabendo bastante sobre isso. Mas se eu puder fazer na emergência uma anamnese detalhada, saber o tempo que começou, os sintomas associados, fatores de risco, fatores de melhora e piora, os gatilhos, isso me ajuda muito mais a pensar na etiologia daquela causa. Então, se eu puder fazer, melhor. Se eu puder avaliar o equilíbrio, o Romberg, o Fukuda, né? É muito bom, mas também nem sempre. Às vezes o paciente está tão instável, está tão desequilibrado que ele nem se sustenta em pé. Nem dá para fazer um Romberg, nem dá para fazer um Fukuda, né? Avaliar os pares cranianos, né? Avaliar a força, avaliar a coordenação, fazer uma avaliação neurológica também nos ajuda muito. Então, além do RINS Plus, se eu conseguir fazer isso, vai ser melhor ainda para eu conseguir entender o que meu paciente tem, né? Esse algo a mais. E aí, qual é a conduta, né? Antes de mais nada, tranquilizar o paciente. Um paciente que tem vertigem, se vocês já tiveram um paciente, tanto ambulatorialmente falando, quanto na emergência, vocês sabem que é um paciente mais ansioso, né? Mais preocupado, em uma vertigem súbita que ele nunca teve. Então, a gente tem que tranquilizar esse paciente, porque a ansiedade, ela vai piorar mais ainda essa vertigem, essa tontura, né? A gente vai dar sintomáticos, o paciente está mal, eu preciso tratar ele agora, então eu preciso sedar esse labirinto, eu preciso dar sintomáticos para ele. Alguns medicamentos ou condutos específicos, dependendo da etiologia. Se eu já sei o que o paciente tem, né? Se eu já tenho uma noção, algumas condutas têm que ser específicas, alguns remédios específicos, né? A gente tem que fazer para aquele paciente e acompanhá-lo posteriormente a nível ambulatorial, certo? E aí, como é que eu vou tratar a crise da vertigem aguda? Eu vou suprimir esse labirinto. O paciente está tonto, o paciente está com vertigem, o paciente está desequilibrado, o paciente está com tontura. Eu preciso tratar ele agora. Então, a gente pode lançar mão do Meclin, né? O dimenidrato. A gente pode fazer a prometazina, o diazepam também. O diazepam é muito bom porque o diazepam, em alguns pacientes, eles precisam. Além dele ser bom para ansiedade, ele também é um supressor labiríntico. Ele também deprime o labirinto. Então, eu tenho que zerar aquele labirinto que está me atrapalhando. Então, o diazepam, às vezes, é muito bem indicado naquele paciente que é refratário ao Meclin, que é refratário ao Dramin, que é refratário à prometazina, que está ansioso. Você não vai dar todos esses remédios ao mesmo tempo. Aí, quando é que eu tenho que usar o diazepam? Aí, quando é que eu tenho que usar o Meclin? Não, você vai pesar na balança, né? Você vai ver como está seu paciente. Deu Meclin, melhorou. Tá dando Dramin, não melhorou. Prometazina. Ah, vamos pro diazepam, né? Deu a flunarizina, sinarizina também a gente dá. Por quê? Porque ela vai agir ali mais rápido possível naquela tontura. O paciente tem com náuseas, o paciente tem vômitos, né? Então, a gente usa antieméticos, né? Ondansetron, metoclopramida, domperidona também. Se necessário, a gente vai usar. Então, tudo vai depender de como está a clínica do seu paciente, certo? E algumas particularidades importantes, né? O que que a gente tem na neurite? A gente tem uma aula só sobre neurite, como eu falei e tudo, mas assim, um paciente periférico, a neurite é muito comum. Agora, lembra, neurite não tem sintoma auditivo. Isso é muito importante vocês saberem. Neurite não tem sintoma auditivo, tá certo? É vertigem aguda.
Na neurite, o que que acontece? A gente, além de fazer esses supressores labirínticos, né? Além de também das medicações, náusea e vômito, a gente tem que dar corticoide, tá? Então a gente começa, se o paciente estiver internado, com uma dexametasona venosa, 4 miligramas de 12 em 12 horas, e vai para casa com a pré-oral, aquele esquema de 1 miligrama por quilo. 60 miligramas 7 dias, 40 miligramas 7 dias, 20 miligramas 7 dias. Geralmente é isso que a gente faz, tá? Nem todo paciente vai precisar fazer o corticoide venoso, porque nem todo paciente com neurite vai internar. Por quê? Porque depende da apresentação clínica do paciente, tá? Se ele está passando muito mal, se ele realmente tem condições de ir para casa, se ele está com condições de andar. Então, tem neurites que são assim que você vê, meu Deus, paciente totalmente descompensado, paciente bastante ruim, instável, e tem neurite que você diz assim, não, vamos para casa, beleza, e tá tudo bem, tá certo? Então, isso vai pesar de acordo com a clínica do seu paciente. Antivirais, não existe nada comprovando que realmente tem indicação. Algumas pessoas até usam, tá? Mas hoje em dia a gente sabe que não existe uma indicação formal de usar antiviral. Os sedativos labirínticos a gente dá o menor tempo possível, por quê? Na neurite, a gente tem uma lesão do labirinto e a gente, quanto mais tempo esse labirinto estiver sedado, está atrapalhando a compensação vestibular. Então, a gente tenta deixar o sedativo labiríntico o menor tempo possível. Qual? 3, 5 dias? Depende do paciente. Tem paciente que está tão mal que a gente tem que manter o sedativo labiríntico até começar a reabilitação vestibular. Tem paciente que a gente consegue tirar o sedativo labiríntico rapidamente. Então, isso depende, tá? Mas a gente tenta, a gente fala para o paciente, ó, vamos tentar usar o menos tempo possível. Eu sei que vai te fazer mal, eu sei que você está tonto, mas quanto menos sedado o labirinto tiver, mais esse labirinto tá sendo trabalhado para ele se compensar e o paciente melhorar, tá? O antiemético, diazepam, a betestina, tem gente que já começa a dar betestina logo na aderite, também não existe uma indicação formal, para ajudar na reabilitação vestibular, na compensação vestibular, tá certo? E a reabilitação vestibular o mais precoce possível. O povo diz, se internou, já começa na internação, a RV, porque ela vai ajudar essa compensação, tá certo? Então, esse é um algo a mais, né? Não vou fazer, eu vou ter que dar esse corticoide. Eu vou ajudar bastante aquele paciente. Então, só para lembrar para vocês, a neurite ela pode ser de nervo vestibular superior, que ela acomete 55 a 100% dos casos. Pode ser de nervo vestibular inferior, ou como é raro, 3,7 a 15% dos casos, né? Lembra que eu falei que quando acometia o nervo vestibular inferior, o HIT pode dar normal? Por quê? Porque aqui ele vai estar acometendo o canal posterior, e eu no HIT eu estou vendo o canal lateral. E em 15 a 30% dos casos, acomete tanto o nervo vestibular superior como o nervo vestibular inferior. No caso, se acometer o nervo vestibular superior, o HIT está alterado, né? Se acometer o nervo vestibular inferior, o RIT vai estar normal, porque o RIT está avaliando o canal lateral. E se acometer os dois, o RIT vai estar alterado, porque eu também estou pegando aí o nervo vestibular superior, e aí está sendo avaliado o canal lateral, tá certo? Pois bem. E a labirintite, né? A infecção do labirinto, que é rara, né? Nem tudo é labirintite, tá bom? Mas existe, eventualmente existe. E esses últimos 2 anos, incrivelmente, eu vi bastante labirintite, porque é rara, tá? É uma inflamação do labirinto membranoso de ouvido interno, pode ser causada por vírus, bactérias, doença sistêmica, que cursa com vertigem, e perda auditiva súbita também, zumbido. Ah, mas eu tenho que pensar em algo central. Tem que pensar em algo central. Mas aí depois, lá na frente, a gente vai descartar. E o ritmo vai estar alterado, vai ter outras alterações que me fazem pensar em algo periférico. Mas o Rinse Plus, a gente tem que ficar sempre com ele na cabeça, tá? Sempre é bom errar para mais e não para menos, tá? Bom, então isso ocorre na labirintite. A gente tem que procurar fatores de risco. A própria história, por isso que o algo mais, a gente conversar com o paciente ajuda muito. De uma infecção viral recente, de um colé, né, uma cirurgia de ouvido, uma fratura de osso temporal, né, ou do crânio, uma meningite, uma otite média crônica. Então a gente vai ver a história desse paciente. A história desse paciente vai me ajudar nos diagnósticos, né? O tratamento é hidratação, repouso no leito, né? Não se tem muitas evidências em relação aos antivirais e esteroides, né? A gente acaba usando corticoide, tá? Otorrino e corticoide, né? São melhores amigos, né?
Antibiótico, muitas vezes a gente não consegue descartar se é algo de origem bacteriana ou algo viral. Então, muitas vezes a gente inicia o antibiótico empiricamente, né? Antes de saber, antes de uma cultura, porque a gente, para exatamente não tentar retardar, né? Se for um caso de bacteriana, até uma ossificação de Cochrane, tá? Muitas vezes, muitas não, na minoria dos casos, a gente vai lançar mão de cirurgia, mastoidectomia em pacientes que têm colestatoma, fazer a drenagem de efusão, às vezes colocar um tubinho, fazer uma merigotomia, né? E RV. Por exemplo, na minha residência, eu tive um menino, né, uma criança que estava com uma OMA e evoluiu com tontura, com desequilíbrio, assim, foi bem trágico, assim, né, na questão de sintomatológica dele. E aí a gente drenou, botou um tubinho, foi para a cultura, começou um antibiótico. Era uma laritide serosa, não era supurativo, mas a gente já tinha começado um antibiótico, né? E já com o tubinho, com a drenagem, ele já melhorou bastante a caminhada dele, o andar dele. Foi a primeira vez que eu vi labirintite, que foi na residência, né? Mas existe, né? A gente pensa que não, é raro, mas existe. Bom, então a gente viu as síndromes vestibulares agudas, que pode ser uma neurite, que pode ser um AVC, que pode ser um AIT, que pode ser uma labirintite, que pode ser um trauma, que pode ser uma intoxicação. Mas, né, na otoneurologia, as síndromes elas podem ser aguda, episódica, ou seja, tem crises e fica bom, tem crise e fica bom, como na VPPB, como na VPPBI, como no MNE, como na migrânia, como na paroxismia, na terceira janela, e crônica, né? Ela já perdura por um tempo, né? Mais de 3 meses. Então, pode ter uma TPP, uma hipofusão vestibular bilateral, doenças neurológicas cerebelares, exemplo disso é Canvas, né? A síndrome multissensorial do idoso, pode ser essas outras síndromes, né? E aí posso te perguntar, que é aquela coisa que eu comentei no primeiro, um dos primeiros slides. E se eu estiver pegando o primeiro episódio de uma síndrome vestibular episódica? Às vezes o primeiro episódio de MNE é bem trágico. O paciente passa mal, o paciente com desequilíbrio, é um paciente que vai ter tontura de minutos a horas, né? Que vai ter alteração auditiva. Um paciente de migrânia pode também ter a mesma coisa. O paciente de migrânia, ele pode ter uma crise de cefaleia intensa, que não tá melhorando, né? Você pensa nos red flags, né? E aí pode passar, né? Pode ser uma VPPB, pode ser uma VPPB. Aí o algo a mais é importante, né? A gente saber a história clínica, a gente saber a anamnese e a gente saber reconhecer algumas características, né? A VPPB vai ser aquele nistagmo que a gente vai ver característico, né? Posicional, que vai ter todas as características. A gente tem uma aula sobre isso, né? Também na Max Otorrino. Então tem que ter latência, tem que ser vatigável, tem que ver a duração, né? Uh, tem que ver que o nistagmo não é a posição que dá o diagnóstico, mas é o tipo de nistagmo que me indica onde está, né, a partícula, a otocônia. É uma duração só de segundos, só no movimento da cabeça. Ele não vai ter outros sintomas neurológicos, ele não vai ter outras queixas, né? A migrânia vestibular também fica atenta, até às vezes pode pulsar com uma alteração auditiva, né? Então a gente tem que perguntar se tem passagem de enxaqueca, história familiar, o MNE. Muitas vezes a gente não vai conseguir reconhecer esses pacientes num primeiro atendimento. Talvez lá na frente a gente vai dizer, vixe, era MNE, vixe, era migrânia, mais de um atendimento, na continuidade ambulatorial. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir. Mas como é que eu vou tratar? Igual que eu trato toda a síndrome vestibular aguda, com supressores labirínticos, né? Eu vou tentar diminuir o sintoma dele naquela fase, mesmo que seja o primeiro, a primeira crise de uma síndrome episódica. E com o decorrer do atendimento, né, da internação ou não, da conduta ambulatorial, eu vou descobrindo o que é esse diagnóstico, né? Porque os MNE a gente sabe que existe critério diagnóstico, a gente vai pedir exames específicos, para a migrânia também. A gente fala todas essas doenças, né, também no nosso curso. A gente tem aula de MNE, a gente tem aula de migrânia, a gente tem aula de VPPB. Então, cada aula a gente destrincha bastante isso para vocês terem segurança, tá? Mas, mesmo que eu não seja otoneurologista, né, mesmo que eu seja um otorrino, um médico que não seja otorrino, esteja no PS, mesmo que eu pegue essas síndromes episódicas como primeira crise, não vai mudar o meu atendimento
de uma síndrome vestibular aguda. Aí vai para o ambulatório, aí é o otorrino que vai ajudar, né? Às vezes vai até chamar até um neuro que a gente vai pensar que é algo central, e aí a gente vai descartando ao longo do processo, tá certo? Não se preocupe com isso também, não é para sair otoneurologista sabendo de tudo. Mas quando a gente sabe algo a mais, fica muito mais fácil e a gente tem muito mais segurança no que a gente está fazendo, né? Até tomar nossas atitudes. E agora vamos tentar sedimentar tudo isso nos nossos casos clínicos, tá? Para a gente ver tudo que a gente aprendeu, tá certo? Bom, um paciente chega ao PS com uma queixa de vertigem, né? Giratória grave, persistente nas últimas 24 horas. Então, é uma vertigem aguda que se persiste por 24 horas, que foi como a gente comentou no critério diagnóstico. Surgiu de repente, acompanhada de instabilidade da postura, da marcha, com tendência a cair para a direita e náusea, né? Se tivesse como fosse um Romberg, né? E a gente sempre tende a cair para o lado que está hipofuncionante, né? Pensando em algo periférico. E algo central é mais antero-posterior. Nega sintomas auditivos associados, nega cefaleia. Opa, que bom, né? A gente pensando no rins plus, pelo menos não tem a parte do plus, sintoma auditivo, nem a cefaleia. Beleza. Ao exame, temos um nistagmo espontâneo, horizontal, que bate para a esquerda e obedece à lei de Alexander. Ele está batendo para o lado bom, tá? Bate para a esquerda. Como se o lado ruim fosse o direito. Que bate, porque ele diz que cai para o lado direito e obedece à lei de Alexander, ou seja, se ele olha para o lado esquerdo, aumenta a intensidade. Se ele olha para o lado direito, continua batendo para o lado esquerdo, só de menor intensidade. Características periféricas, parece. O teste de impulso cefálico tem sacada ao virar a cabeça do paciente para a direita. Então, eu virei a cabeça do paciente para a direita, ops, o olhinho voltou. Virei para a esquerda, ficou fixo. Virei para a direita, ops, o olhinho voltou. Um HIT alterado me faz pensar em algo periférico. E bate. Se o nistagmo está batendo para o lado esquerdo, que é o lado bom, e o lado direito é o lado ruim, bate, né? O HIT está alterado para o lado ruim. O Romberg revela instabilidade, tendência a cair para o lado direito, e é muito pior com olhos fechados. Isso me lembra mais periférico ainda quando é pior com olhos fechados. Então a gente tem que fazer o quê? O HITS Plus. Head Impulse Test de estar alterado. Me faz pensar em periférico. Nistagmo está aparecendo características periféricas. Obedece a lei de Alexander, unidirecional, beleza, horizontal. E o teste of skill ele não falou. Quando ele não fala, às vezes, é porque está normal, tá? Então, tá me fazendo pensar em algo periférico, né? Será que era? Nistagmo periférico, que ele disse que é uma lesão do lado direito, porque o nistagmo tá batendo para a esquerda, embaixo do lado bom. O HIT alterado para direita. Então, eu tenho uma hipofunção do lado direito. Então, tá batendo. E o teste de skill normal. Beleza. E não tem os sintomas auditivos. Então, isso me faz pensar em quê? Periférico. Esse paciente, real, tá? Ele era um paciente que teve uma neurite vestibular à direita, tá? Tranquilo? Vamos pegar outro paciente, 70 anos, vertigem súbita, uma instabilidade, um nistagmo puramente vertical, que não obedece à lei de Alexander, um Head Impulse Test normal, um teste of skill normal e negou sintomas auditivos. Então, vamos pensar. Paciente 70 anos, hipertenso, idade, né, comorbidade me chama a atenção, uma vertigem súbita, instável. Aí eu vejo um nistagmo puramente vertical. Opa, é um nistagmo de características centrais, que não obedece à lei de Alexander. Opa, característica central. Head Impulse Test normal. Poxa, um paciente que Head Impulse Test normal, isso me faz pensar em algo central. O teste de skill normal pode ser central, como pode ser periférico. Quando tem o desalinhamento vertical, me faz pensar em central. Mas o fato do teste esquisito normal pode ser central ou periférico. Não precisa ser os três alterados para eu pensar em central, tá bom? Negou sintoma auditivo. Ótimo. Mas mesmo assim, eu penso em algo central. Head Impulse Test. O HI normal, nistagmo característica central e teste aqui normal. Basta um para eu pensar em algo central. Então vamos lá, nistagmo está característica central, o Head Impulso normal me faz pensar em central, e um teste skill normal pode ser central, como pode ser periférico. E não tinha sintomas auditivos. Sabe o que esse paciente estava tendo, gente? Estava tendo um AVC, tá? De ressonância normal. Foi repetida a ressonância em 48 horas, ela continuou normal.
tá? Então, muitas vezes não é o exame de imagem que vai me auxiliar, tá? É o exame físico, rápido, à beira do leito, simples. Eu não preciso de nada para fazer, só minhas mãos, né? E meu olho. Paciente meu, esse, caso real. Paciente masculino, 25 anos, médico. Ixi, alguma coisa, né? Vai ter. Procurou atendimento porque ele teve um quadro de vertigem súbita intensa associada à perda auditiva. Poxa, será que foi algo central, né? Vertigem súbita com perda auditiva. Mas olha só como a história faz diferença. Ele estava com um episódio prévio de otalgia, tinha um resfriado e foi diagnosticado com otite média aguda e tratado com antibiótico oral. Uma que evoluiu com vertigem e perda auditiva, será que ele realmente não teve? Foi uma labirintite? Não buscou atendimento especializado. Ele, na hora, ele percebeu que perdeu a audição e vertigem, nem ligou. Depois de mais de uma semana que ele foi procurar o otorrino e foi fazer a audiometria. Então foi muito tarde. Ele disse que melhorou parcialmente da vertigem, mas não recuperou a audição. Aí foi feita uma audiometria, onde evidenciou uma perda auditiva neurosensorial profunda à direita. Ele perdeu a audição do lado direito, tá? Tardiamente foi iniciado um corticóide oral na tentativa de recuperar essa audição, né? Vamos tentar recuperar essa audição. Não teve sucesso, ele não respondeu ao corticóide oral, tá? Foi feito até betaxina e flunarizina para ele recuperar essa parte, né? Vestibular, tá? E também foi feito o corticóide intratimpânico, o paciente não teve resposta auditiva. Foi até para a câmara hiperbárica, também não teve resposta auditiva. Ele perdeu a audição. Que coisa, um paciente novo. E ele teve, o que teve? Uma labirintite pós-on, né? Então, assim, existe. Pode acontecer de ter labirintite, né? Mas o que a gente não pode ignorar os sintomas. Ele procurou atendimento médico muito tardio, né? E aí me diga, o que tem em comum nesses três casos? Todos tiveram vertigem aguda. Todos tiveram vertigem aguda. Um foi neurite, um foi AVC e outro foi uma labirintite, tá? Então, por isso que é importante a gente saber fazer a abordagem inicial nesses pacientes para a gente diferenciar. E é isso que eu quero que vocês levem para casa, né? Moral da história de hoje é vocês saberem fazer o RINTS Plus para terem segurança no atendimento desses pacientes que chegarão para vocês, ou já chegou, né? No PS, numa emergência. E vocês dominarem e terem tranquilidade para dizer se é uma conduta autoneurológica ou se é uma conduta neurológica, tá certo? Tá bom? E é isso, eu tô aí meu e-mail, meu Instagram, fico à disposição se vocês precisarem tirar dúvida, fazer alguma pergunta, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário? Tranquilo? Acho que essa aula vai ficar disponível depois para vocês, tá bom? Acho que a Max Otorrino vai falar com vocês e dar um retorno para vocês, tá bom, gente? E é isso. Muito obrigada aí por vocês estarem aqui, tá? Que bom que vocês estão interessados em participar, que bom que a gente está interessado em aprender. Isso é muito importante, tenho certeza que só enriquece cada um de vocês. Parabéns mesmo por vocês estarem aqui, tá certo, gente? Então, um beijo grande. Fique com Deus. Deus abençoe. Tudo certo, Lid?